Fala galera, Danilo aqui. Pessoal, em um dos últimos vídeos aqui no canal, eu passei para vocês alguns detalhes a respeito de mudança no pedido da isenção do IPVA. Algumas coisas já foram alteradas e já estão atualizadas na forma como você solicita a isenção em 2024. E eu informei para vocês também que o site da Secretaria da Fazenda, ele já está com todas essas atualizações escritas lá, né, disponíveis para que a gente possa consultar. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas coisas que já foram alteradas a respeito das novas regras para você solicitar a isenção do IPVA em todo o estado de São Paulo, tá? E são regras separadas ali por partes diferentes. Então a gente tem regra de deficiência, a gente tem regra de documentação, regra do automóvel, ok? E são aquelas regras que se você souber, né, se você entender como elas funcionam, você praticamente já está dentro da isenção, desde que, lógico, você atenda a todas essas regras. Então é mais uma questão de informação, ok? Do que outro tipo de detalhe, tá? Por isso que é bacana a gente ter acesso a elas. E qualquer pessoa, logicamente, pode sim estar dentro dessas condições aqui, beleza? Então, vamos lá começar com o primeiro grupo de regra, que é a respeito da deficiência. Pessoal, se vocês entrarem no site da Cefaz, vocês vão perceber lá que está separado assim. Quais deficiências que dão acesso ao benefício da isenção? Os grupos são deficiência física, autismo, deficiência mental ou intelectual e deficiência sensorial. Até aqui tudo bem, mas a deficiência sensorial, apesar de existirem várias, apenas duas entram, porque são duas que limitam a condução de um veículo. Isso é muito importante a gente saber, né? Não é só a deficiência. A gente precisa primeiro entender ali quais são os sintomas que ela causa. E a partir do momento que a gente entende, aí ok, aí fica muito mais fácil pedir a isenção, tá? Então no caso da sensorial, por exemplo, surdez e deficiência visual são as duas que se encaixam. E tem um detalhe, precisa ser deficiente auditivo bilateral, dos dois ouvidos. Se for de um só, você não vai conseguir. O mesmo vale para deficiência visual, tem que ser dos dois olhos, completa, e não monocular apenas de um olho só. Isso por quê? Porque dessa forma existe ainda a possibilidade de você conseguir dirigir o carro. Mas, tá, existem casos onde a pessoa consegue, através de pedido judicial, né, através ali de uma ação, e acaba sendo ganha, né? Mas são todas as situações? Olha, provavelmente vai depender, porque o advogado vai analisar uma série de coisas, o juiz também, para poder saber se você vai ter acesso à isenção ou não, tá? Existem muitas informações também a respeito de possíveis mudanças, mas nada oficial, ok? Surdez e deficiência visual precisam ser completas até o momento, tá? Existe uma outra que não está lá na página, mas ela está em um outro lugar que também é de fonte oficial do governo, do estado, que é a síndrome de Down. Então pessoas com diagnóstico de síndrome de Down também se encaixam. Até porque alguns sintomas da pessoa que foi diagnosticada ali com síndrome de Down, ela também pode ter limitação. Então, coisas como, por exemplo, desde a capacidade de atenção que ela tem, até deformidades físicas mesmo, né? Então, tudo isso acaba entrando aqui. Tá certo? E outro detalhe que vem sendo atualizado e já está valendo também é a questão do grau da deficiência, que precisa ser no mínimo moderada, passando a grave ou gravíssima. Aqueles casos de deficiência leve, onde principalmente a pessoa não apresenta nenhuma dificuldade ou limitação para dirigir o carro, foi meio que excluído, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo. Então, a partir agora de 2024 é a mesma coisa. Grau leve de deficiência sem impedimento, sem limitações para dirigir, também não entra. Tá ok? Outra coisa que é importante a gente falar, que é regra, tá? E pode ser que algumas pessoas tenham dúvida, é a respeito de débito, pessoal. Se você tiver débito relacionado ao Estado e esse débito tiver no seu CPF, por exemplo, você tiver lá o CPF inscrito no CADIM estadual, né? Seja por conta de IPVA, seja por conta de multa, seja por conta de taxas, você não consegue
pedir a isenção, tá? Você tem que primeiro regularizar suas dívidas com o Estado e depois você compra. Dívida com crédito é diferente, né? Se você, por exemplo, tem o seu CPF negativado aí, é outra história, você consegue comprar. O que provavelmente você não vai conseguir é um financiamento, tá? Mas a isenção você consegue normal, tá? Então, débitos com o Estado não pode ter, beleza? Outra atualização sobre documento, isso daqui ele veio mudando de 2023 agora para 2024, uma atualização muito importante. A respeito da documentação do veículo estar em nome da pessoa com deficiência, porque veja só, antes menores de idade ou pessoas ali que tinham alguma incapacidade, tinha que ter o documento do carro no nome. Então, o responsável tinha que entrar com uma ação judicial, né, para ter o alvará judicial, e não é barato, esperar ficar pronto, depois que ficasse pronto, aí sim fazia a transferência do documento para a pessoa e aí ia lá e solicitava isenção. Então, um custo alto e também um tempo um pouco mais longo. Hoje não é mais obrigatório. Você que é responsável por o PCD menor de idade ou PCD incapaz, você pode solicitar isenção normalmente, desde que você apresente os documentos que comprovem representação legal, tá? Então esses documentos podem ser RG, CNH, para casos onde o seu filho ali é filho biológico, filho de sangue, menor de idade, tá? Se for um menor de idade, mas não for filho biológico, for adotado, alguma coisa assim, você vai ter que ter a tutela sobre aquela criança, ok? E se for PCD incapaz, aqui um incapaz maior de 18, aí não importa, pode ser filho biológico, pode ser outra pessoa, você vai ter que ter a curatela. A curatela é exclusiva para pessoas que têm incapacidade, principalmente incapacidade por questões mentais, tá? E a tutela é só para menor de idade, que não é o teu filho de sangue. E só reforçando, mais uma vez, tutela e curatela são mais específicos. Filho de sangue, filho biológico menor de idade, apresenta documentação normal, não precisa fazer nenhuma, tá? Específica assim, pode ser o RG, pode ser certidão de nascimento, pode ser CNH, tudo original, porque os nomes vão bater ali com o documento da criança, tá? Então, beleza, usa tranquilamente e o documento do carro pode ficar no nome do responsável, né? Então é até mais fácil, você já tá com o documento ali no seu nome, não precisa transferir para ninguém, tá? Você faz a solicitação no nome da PCD e a Secretaria da Fazenda vai olhar, né, que o carro está no seu nome, você é o responsável, tem o documento comprovando, beleza, passa tranquilamente, tá? Outra mudança que foi atualizada, tá, é a respeito do teto da isenção, porque agora a gente tem um limite um pouco maior, apesar do cálculo ainda continuar meio que o mesmo, né? Então a gente entra na seguinte condição: tanto o carro zero quanto o carro usado, isenção total até 70 mil. Você conseguir comprar um carro zero até 70 mil hoje é bem difícil, praticamente não existe assim, né? Deve ter um ou outro. Carro usado, beleza, carro usado tem bastante opção até 70 mil. Então, existe a possibilidade de você comprar um carro usado automático e ter a isenção total, desde que o valor venal dele fica até 70 mil, tá? Se ele ultrapassar 70 mil, chegando até 120, você também consegue isenção, porém parcial. Então como é que ela funciona? Entre os 70 e os 120 mil você paga 4%. Os 70 mil você é isento total. Então é aquele exemplo que eu já dei várias vezes e tem vídeo aqui no canal, né? Se o carro, por exemplo, custa 100 mil reais, ele passou 30 mil dos 70, você vai pagar 4% só em cima dos 30 mil. E nos anos seguintes, se você continuar com o veículo, ele vai desvalorizando, você vai perceber que vai pagando menos. Tá bom? Desde que você continue com o carro. Acima de 120, não há isenção, tá? Ou se o carro custar mais, né? Então, por exemplo, o carro custou 150, você vai pagar IPVA em cima dos 150, ok? Custou 200, vai pagar IPVA em cima dos 200. Beleza? Existe, né, também os casos de indeferimento, né? E agora a gente tem lá uma opção para você entrar com recurso em caso de indeferimento. Só que esse recurso, pessoal, ele serve exclusivamente para quê? Para as pessoas que solicitaram a isenção dentro de todas as condições, regras e prazos. Só que mesmo assim ela foi indeferida. Então ela foi indeferida por um erro, tá? Por um procedimento incorreto, uma análise incorreta por parte ou da Secretaria da Fazenda ou do IMESC. Quando isso acontecer, você entra com recurso para que eles façam a correção. E aí eles vão, né,
corrigir ali PVA, cobrança, todas essas coisas. Ok? Agora, quando você é indeferido porque você não atendeu de fato algo obrigatório, aí dificilmente você vai conseguir abrir um recurso e reverter a situação, tá? Existem aqueles casos que estão um pouco além disso, por exemplo, você não concorda com a análise do médico em relação à sua perícia, né? Às vezes você tem exames ali que comprova de fato a sua deficiência, é algo mais sério, e aí foi feita uma análise meio que de qualquer jeito, vamos dizer assim, não muito profissional, e marcaram como leve, e você não concorda com esse resultado. O bacana é você voltar lá, você corrigir isso, você entrar em contato com o Fale Conosco da Cefaz, para você questionar. E aí eles provavelmente vão indicar você a voltar lá na consulta ou remarcar, porque de fato você tem documentos que comprovem, tá? Então em casos assim de você ver que foi um trabalho mal feito, você também pode voltar. Aliás, você deve voltar, ok? Então não é qualquer situação. Ah, eu não concordo aqui. Tá, então você tem que ter um motivo pelo qual você não concorda e, se possível, documentações que mostram que você de fato tem aquela deficiência. Beleza? Isso é bacana a gente acrescentar também, né? Para você não ser indeferido e simplesmente deixar lá, tá? Então, sempre analisem aí, sempre verifiquem como que se encontra a situação de vocês. Em relação aos carros, né? Como agora o limite vai até 120, ele possibilita você comprar não apenas os automóveis 0 km, que custam até 120, mas também os carros usados. Então, às vezes a pessoa quer comprar um carro importado, né, um SUV aí bem completo, ou um outro tipo de veículo, e ele custa até 120. Você consegue? Consegue. Desde que na tabela venal o preço dele fique até 120. Muitas pessoas se perguntam assim, ah, mas que tipo de carro que eu posso comprar, Danilo? Olha, aqueles veículos que não são destinados para fins comerciais, você não vai conseguir. Por exemplo, furgão, van, picape, essas coisas, né? Porque eles têm uma outra finalidade de uso. Agora, todos os outros que são veículos ali destinados a fins de passeio mesmo, né? Lazer, como hatch, minivan, sedã, SUV, esses você consegue normalmente, tá? Então essas atualizações já estão valendo, tá? As demais continuam mesmo que da mesma forma, ok? Mas lógico, quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente ler, pra gente responder pra vocês e pra gente se basear nos próximos vídeos também, tá? Porque muitos conteúdos a gente faz com base nas questões que vocês deixam aqui pra nós no canal. Valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.